Eucaristia será aplicada pelas intenções, pela saúde, pela família do imperador desta apelação, o Francisco Rodrigues. Também será aplicado em louvor a Nossa Senhora dos Milagres, por uma graça concedida, por alma de Zilda Freitas e familiares defuntos, pela saúde de seu marido, José Fernandes Rocha, barbarense a residir em Tular, Califórnia. Também por alma de Maria das Mercedes Pereira, Maria Ana Pereira e marido, e pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, a residir na Austrália. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui estamos reunidos no amor de Cristo, neste dia, neste domingo de Pentecostes. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus e Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós estáis na direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Domingo de Pentecostes. Na primeira leitura, depois da ascensão de Jesus, os discípulos regressam à casa onde com ele tinham celebrado a ceia pascal. E aí permanecem,
em comunidade e em oração. E no dia de Pentecostes vivem uma experiência de tal forma extraordinária e intensa que, não tendo palavras capazes de a exprimir, São Lucas nula transmite através de imagens. Escutemos a sua descrição e as suas consequências. Na segunda leitura, por causa da sua cultura grega, os coríntios valorizavam muito as manifestações extraordinárias, como, por exemplo, falar em línguas fluentemente. E isto de tal maneira que quem tinha tais carismas se julgava superior, a ponto de desprezar os outros e de criar divisões na própria comunidade. São Paulo recorda-lhes quem está na origem dos carismas e qual é a sua única e exclusiva finalidade. No Evangelho, no dia da ressurreição, no domingo, os discípulos estão fechados em casa, cheios de medo. Mas porque estão reunidos em comunidade e em oração, recebem não só a presença de Jesus ressuscitado, que ocupa o lugar central, como também os dons que só Ele pode oferecer. O que acontece na comunidade deste primeiro domingo é um anúncio do que acontecerá nas outras comunidades dominicais de todos os tempos e de todos os lugares, ou seja, também da nossa. As leituras serão rezadas e cantadas pela Rosa Teixeira, pela Zélia, pela Conceição Silveira e pela Manuela Cota. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha do Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber o único Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, se-lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caríssimos irmãos, a festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, comemora a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. O livro dos Atos dos Apóstolos descreve os sinais e os frutos daquela extraordinária efusão. O vento forte e as chamas de fogo. O medo desaparece e deixa lugar à coragem. As línguas soltam-se e todos compreendem o anúncio do Evangelho. Onde chega o Espírito de Deus, tudo renasce e se transfigura. O evento do Pentecostes marca o nascimento da Igreja e a sua manifestação pública. É uma Igreja que surpreende e perturba. Um elemento fundamental do Pentecostes é a surpresa. O nosso Deus é o Deus das surpresas.
Ninguém espera mais nada dos discípulos. Depois da morte de Jesus, era um pequeno grupo insignificante, órfão do seu mestre, derrotados. Ao contrário, verifica-se um acontecimento inesperado que suscita admiração. O povo permanece perturbado porque todos ouviam os discípulos falar na língua de cada um, contando as obras de Deus. A igreja que nasce do Pentecostes é uma comunidade que suscita admiração, porque com a força que lhe vem de Deus, anuncia uma mensagem nova, a ressurreição de Cristo, com uma linguagem nova, a linguagem universal, que é a linguagem do amor. Os discípulos estão revestidos de poder, do poder do alto, e falam com coragem. Poucos minutos antes todos eram cobardes, mas agora falam com coragem e franqueza, com a liberdade do Espírito Santo. Assim é chamada a ser sempre a Igreja. E a Igreja é a família dos batizados, todos nós. A Igreja tem que ser capaz de surpreender, anunciando a todos que Jesus Cristo venceu a morte, que os braços de Deus estão sempre abertos, que a sua paciência está sempre ali à nossa espera para nos curar, para nos perdoar. Jesus ressuscitou e doou o seu Espírito à Igreja, precisamente para esta missão. Se a Igreja está viva, deve surpreender sempre. Uma Igreja, aqui volto outra vez a falar, a Igreja dos batizados, uma Igreja que não tem a capacidade de surpreender, é uma Igreja frágil, doente e moribunda. Em Jerusalém havia quem preferisse que os discípulos de Jesus, os cristãos, permanecessem fechados em casa para não criar confusão. Também hoje muitos querem isto dos cristãos. Querem que os cristãos fiquem fechados na sacristia ou nas quatro paredes da igreja. Ao contrário, o Senhor ressuscitado estimula-os a irem pelo mundo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A Igreja do Pentecostes é uma Igreja que não se resigna. Que não se resigna a ser um elemento decorativo. Um jarrão de enfeite. É uma Igreja que não hesita em sair, em ir ao encontro das pessoas, para anunciar a mensagem que lhe foi confiada, mesmo se aquela mensagem perturba ou desassossega as consciências, mesmo se aquela mensagem talvez traga problemas e também por vezes nos leva ao martírio. Uma Igreja que abraça o mundo, mas que não o captura. Dirijamos, irmãos, à Virgem Maria, que naquela manhã de Pentecostes estava no cenáculo. Por isso é que no Império, aquela estrela que está ali naquele símbolo, envolvida no vermelho, é Maria. A estrela da Serreta. É Maria que está no meio do Pentecostes. Dirijamos à Virgem Maria, que naquela manhã de Pentecostes, volto a dizer, estava no cenáculo. A mãe estava com os filhos. Ela, a mãe do Redentor e a mãe da Igreja, obtenha, pela sua intercessão, uma renovada efusão do Espírito de Deus sobre a Igreja, sobre todos nós e sobre este mundo que tanto precisa de paz e de perdão. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-nos no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que se fez homem. Também nós fomos crucificados sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado
direito do Pai, de novo lado da sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é verdade e glorificado. Eu vou todos os tempos, creio na Igreja, Santa, Católica e Apostólica, professo a salvação dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna de vida. Irmãs e irmãos, neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que o dom do Espírito Santo renove toda a Igreja, toda a família dos batizados, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos e por todos os párocos e suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem ministérios na nossa comunidade paroquial, para que em tudo agradem ao Senhor. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Peçamos também pelas intenções do imperador desta colação, Francisco Rodrigues, toda a sua família. Oremos ao Senhor. Deus eterno e onipotente, que enviaste aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo na manhã de Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho e das maravilhas que realizaste pelos homens, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oh
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedemos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramar-se o Espírito Santo, no princípio da Igreja nascente, revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão da nossa fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos de todos os coros celestes proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e deu-lhe graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Pereira e marido, também por alma de Zilda Freitas e familiares defuntos, e por uma intenção particular. A quem chamastes para vós, configurados como Cristo na morte, como Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, neste santuário sob a invocação do Senhor dos Milagres, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, mártir, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Graças e louvores têm em todo momento. Graças e louvores têm em todo momento. Graças e louvores têm em todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Irmãos, durante a semana o horário das Eucaristias é o habitual, à exceção de quarta e quinta-feira, que não haverá aqui Eucaristia. Quarta e quinta não haverá Eucaristia. Temos na segunda, na terça e na sexta. Na sexta, a Eucaristia às 18. Lembrar aqui a proma de João Luís Mancebo do Álamo, 30º dia. Do nosso irmão João Luís. Na sexta-feira, às 18 horas. No sábado que vem, dia 30 de maio, é o dia da tradicional procissão dos abalos.
Portanto, a missa tem uma pequena alteração. A missa será às 18h30. Missa às 18h30, missa vespertina, seguindo-se a procissão dos abalos, que este ano vai para a Ribeira das 14, com a Senhora dos Milagres, como é tradição. Quem faz anos hoje? O Sr. Fagundes, o Sr. Manuel Fagundes, hoje, há 2 dias. Ok, muito bem. Fez 59, não foi? Mas é mais ou menos isto. O Sr. Fagundes é mais ou menos como o Cristiano Ronaldo. Tem 41, mas mentalmente tem 20. Mais ou menos assim. Muito bem. Mais alguém faz anos, fez anos, faz hoje? Ali o nosso fotógrafo. Faz hoje? Quinta-feira. Quinta passada, não é? Muito bem. A Cláudia, nem pensar, Cláudia. Muito bem. Hoje? Hoje, ok, muito bem. Sou o João Fagundes, a Cláudia e a Leandra também. Onde é que a Leandra está? A Sra. Uniféria? Se tiver aqui pessoas de outras comunidades, de facto também digam. Portanto, o diocesano é de todos. Olha, mais um irmão ali. É São Marcos do Meu, não é? 5 Ribeiras. 5 Ribeiras. Diocesano quer dizer, o São Diocesano quer dizer que é de todos. De todos. Muito bem. Então, o tom. Imagina tu a bem! Abre os olhos.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a luz do fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.